E aí, galera, vocês querem saber o que o Cláudio Tencati, técnico do Juventude, falou do Cruzeiro e da estratégia que ele usou? Falou do momento que o Cruzeiro vive também. Só tentando, galera. Já ajuda a gente aí já. Curte, já se inscreve no canal, ajuda a gente a estar com 200 e poucos inscritos. Vamos chegar a 300 a primeira meta, depois vamos a 500, 1000, 10 milhão, por aí em diante. É, Tem um problema técnico no comecinho da entrevista, tá? Esse vídeo é do canal do Juventude mesmo, oficial, só que no comecinho o áudio tava um pouquinho baixo, tá? Então eu coloquei legenda pra gente acompanhar junto. Depois de um certo momento esse áudio vai normalizar, tá bom? Mas é nada demais. Coloquei legenda, vai dar pra seguir certinho. Beleza? Vem. Começou! Vamos lá, galera. Coloquei legenda aqui, então esse comecinho aqui vai ser mais fácil de vocês entenderem pela legenda. Vamos lá. Um pouco mais do jogo para o Cruzeiro, saímos do ímpeto. A nossa estratégia também era ter, quando roubasse essa bola, essa verticalidade, um pouco das transições, não conseguimos ser efetivos nesse quesito. Então a gente até errou alguns times de passe que não nos levou a levar perigo ao Cruzeiro. E talvez isso foi um fator que também desequilibrou. Realmente teve muito erro de passe, tanto do Jadson, vocês lembram do Jadson? Que tinha orelhinha assim, agora ele arrumou a orelha, mas continua o Jadson. Tadinho, eu gosto dele, cara. Eu gosto dele, tô brincando, rapaziada. O Jadson e o Hermes, cara, eles erraram umas 4 invertidas de bola ali, um pro outro. Mas ainda no primeiro tempo a gente estava bem equilibrado defensivamente, bem competitivo, anulando várias investidas do Cruzeiro, que a Realmente. gente já sabia de alguns movimentos, algumas jogadas, algumas combinações. O Cruzeiro, o momento que ele vive, a gente tem que ressaltar, é um momento especial ímpar. Foi que outras equipes vivenciaram em anos anteriores, que foram campeões brasileiros, então nesse momento, teoricamente é o virtual campeão brasileiro que está lutando pelo título. Então a gente sabia dessa virtude da qualidade do Cruzeiro. A gente procurou igualar. Acredito que no primeiro tempo que a gente igualou, faltou um pouco mais de ímpeto ofensivo, até a partir assim, do que a gente fez 1-0, a gente passou a tentar construir um pouco mais. Mas ainda foi pouco. No segundo tempo, né, não marca. Mas esse é o problema, Tencati. Se você. O Cruzeiro é assim, cara. Ele até teve uma estratégia boa. No final do vídeo eu vou falar. Vou falar a análise minha. Alta de tiro de meta do Cruzeiro, que a gente é envolvido aqui, né, e o cara uma jogada muito boa, a gente dá cobertura um pouco longe e ele levou para uma profundidade, e aí eles são especialistas, né? Principalmente o Caio, se movimenta bem pelos corredores, eu passo para dentro e o Gabigol sempre presente. Então você tem que considerar o poder de fogo desses jogadores. A gente tentou as modificações, mas aí vem de encontro, talvez, que o Reginaldo disse, foi meu sentimento também. A partir do segundo gol, eu vi um abatimento na equipe, né? E aí entrou um fator também emocional, a gente estava equilibrado nesse sentido. E o Juventude, infelizmente, já tomou algumas goleadas em momentos anteriores, e a gente vai ter que reagir diferente a partir desse comportamento, de sofrer gol e manter-se equilibrado, continuar jogando o jogo dentro da nossa estratégia. Aí a gente começou a fugir um pouco. Acredito que o Verón entrou, modificou um pouco, gerou um pouco mais de poder ofensivo, é o que eu esperava dele, e é o que a gente espera para o futuro que ele construa, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, foi pouco e fomos cedendo, né? Não era a nossa intenção sofrer essa goleada, mas ela aconteceu, os 4-0. Agora, paciência, e é o que eu disse para os atletas no intervalo, não é o fator de ter perdido hoje da maneira que se perdeu. Agora é o poder de reação para o próximo jogo em casa, que é diante do São Paulo. Então, essa equipe tem que reagir rápido e a gente tem condições de fazer diferente do que fizemos hoje aqui em casa, diante do São Paulo. Então, Tencati, e sobre esse esquema diferente, né, que teve na partida de hoje, é uma proposta que tu espera levar a cada jogos a partir de agora, fora de casa? Olha, ela pode ser, talvez alguns ajustes ali, como eu disse, de ter alguns jogadores com mais verticalidade e velocidade, até a gente usou a estratégia ainda de manter Italhari e ao mesmo tempo Gilberto, acreditávamos uma combinação até de algumas coisas que a gente treinou e aconteceu no treinamento, né? Mas nem sempre se replica para o jogo, também um momento que o Cruzeiro vive, assim, um time que além de jogar, né, de ter verticalidade, mas é um time que marca muito, está marcando pressão, então o Jardine encaixou muito bem esse perfil, o modelo de jogo, e o Cruzeiro comprou a ideia e está vivendo esse momento, né, de vitórias seguidas. Então quando um time encaixa, vive esse momento, então ele está solto, né, ele está fazendo as coisas assim, ao natural, e o Cruzeiro está fazendo isso. Então realmente foi difícil a gente sair desse encaixe de marcação, ao mesmo tempo da proposta ofensiva deles, né, das variações que eles têm, e a gente tentou de todas as formas, não conseguimos. Então esse ajuste ele pode, a manutenção dessa formação de meio campo mais fortalecida, mas talvez com um atacante de mais velocidade perto, ou seja, de Gilberto ou perto de Italhari.
Galera, deu pra vocês entenderem aí, né? Melhorou o áudio aí pra vocês no finalzinho aí. Falando do jogo, rapaziada. O que o técnico Tencate falou, a visão dele é uma visão boa, cara, do jogo. Achei que ele não fugiu muito da resposta, não, né? Realmente o Cruzeiro muito forte, só que é o seguinte, cara. Ele entrou com 3 volantes, né? Pra fechar esse meio de campo do Cruzeiro aí. Então, para fechar o meio de campo do Cruzeiro e dificultar a marcação, o Cruzeiro não tava com o time titular, tá? É bom frisar. O time do Cruzeiro era um time misto. A gente tava sem o Cássio. Sem o Cássio, o gol cumprindo suspensão. Na esquerda, o Kaique voltou. Meio campo, a zaga titular, Vidialba e o Fabrício Bruno. Na direita, o William, tá? Que Deus cruzamento hoje tenebroso, mas vamos lá. Meio campo, Lucas Romero, El Perro e Eduardo, tá? O Lucas Silva não iniciou o jogo. Na frente, o Marquinhos no lugar do Wanderson. Meu Deus, Marquinhos. O Jardim elogiou ele, mas eu fiquei um pouco irritado com ele. Fiquei um pouco irritado com ele, cara. Na direita, o Christian mesmo, tá? Caio Jorge na frente e Gabigol no lugar do Matheus Pereira, tá? O que acontece, rapaziada? Seguinte, a visão minha do jogo. Quando o Tencate joga esses 3 volantes, o Cruzeiro perde muito na criação. Porque o Matheus Pereira fora, o Gabigol tem as suas valências, né? Jogou bem hoje, muito bem hoje. Mas o Matheus Pereira, ele consegue trazer essa bola de trás, puxar ela pra frente e abrir pros pontas. Alimentar os pontas, alimentar o Caio Jorge, fazer o jogo funcionar. Mesmo com volantes de marcação. O Gabigol ele não tem essa característica. Ele vai dar esse toque rápido, ele vai pegar e vai petecar essa bola, ele vai pegar e vai abrir. Ele não consegue, ele não tem. Ele não controla a bola e sai com ela dominada pra abrir o jogo, pra ganhar campo. Não é do Gabigol fazer isso. E normal, cara. Cada jogador tem o seu esquema. Só que o Juventude ganhou realmente o primeiro tempo. O primeiro tempo o Juventude conseguiu jogar com o Cruzeiro e ser competitivo. Justamente porque a gente não tinha esse controle no meio de campo, que o Matheus Pereira dá pra gente de um meio armador, né? A gente tava com o Gabigol, né? Tivemos algumas chances, né? Não acho que o Cruzeiro teve essa intensidade toda que tá tendo nos últimos jogos, até porque tava com o time misto, não tava com o time 100% titular. Mas o Cruzeiro foi bem no primeiro tempo e no segundo tempo, aí, meu amigo, é aquele negócio. O cara fala, depois do primeiro gol a gente começou a criar. É aí que tá, meu amigo. O Cruzeiro sempre é assim. O Cruzeiro faz o primeiro gol e fala assim, ó. Vem jogar, vem. Aí, meu irmão, você deu o campo pro Cruzeiro jogar. A arma do time do Cruzeiro hoje é transição rápida. O time mais vertical do Brasil hoje é o Cruzeiro. Ele vai direto no teu gol, cara. Ele vai dar contra-ataque, ele vai direto. Ele não tem tempo ruim, cara. Ele vai reto, né? É vertical mesmo. Então o que acontece? Quando você faz isso, o teu time é suscetível a tomar mais gol, né? O Fluminense, com a qualidade que tem, aconteceu isso. Tomou um gol, tentou voltar pro jogo, tomou outro. Porque é isso que o Cruzeiro faz, cara. O Cruzeiro é letal, não adianta, tá? O Cruzeiro jogou bem hoje para um time misto, jogou muito bem, o Gabigol entrou bem. Caio Jorge arrebentou com o jogo, tá? Os 3 gols teve participação dele, tá? Os 3 primeiros gols. O primeiro ele deu uma puxeta no voleio que me lembrou o Marcelo Moreno, faltou ele acertar o chute, mas Christian chegou completando. No segundo gol, ele pega uma bola lateral, puxa ela muito bem, se desvencilha do zagueiro, muito fácil, e toca na medida pro Gabigol. Ali, cara, o que o lateral ia fazer ali? Geralmente ele toca o quê? Toca pra trás sem ver. Caio Jorge não, olhou pra área, viu o Gabigol, falou, vou tocando ponto futuro pra ele chegar batendo. E fez, né? Muito bem. E depois sofreu o pênalti, sofreu o pisão, fiquei cagando de medo achando que ele tinha machucado. Mas não, sofreu o pisão, incomodou um pouco, mas nada demais. E Gabigol bateu e fez o segundo. E depois um gol do Eduardo, tá? Eduardo foi bem hoje, cara. No primeiro tempo, acho que faltou um pouquinho dele no meio ali pra dar essa dinâmica que eu falei que o Gabigol não tem, né? Mas ele jogou bem até, cara. Jogou bem. Fez o golzinho aí, mereceu, tá? E somos líderes e jogamos pressão pro Flamengo, tá, rapaziada? Eu vi agora há pouco, eu tava assistindo aí, o Fluminense acabou cedendo o gol pro Flamengo do Pedro no final.
Então, o Flamengo tá a 3 pontos atrás da gente com um jogo a menos. Mas a gente é líder, né, rapaziada? A gente é líder. A gente tem que jogar a pressão pra eles, tá? Gostaram do vídeo, pessoal? Curte, comenta, se inscreve pra dar aquela força pra gente. E qualquer coisa, tamo junto, beleza? Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau.